Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao curso de Língua Portuguesa para concursos públicos. Eu sou o professor Joseval Martins Viana e vou falar sobre regência verbal. Nós sabemos que na língua portuguesa, os verbos muitas vezes devem vir sempre regidos por uma determinada preposição. Eu tenho o verbo mais a preposição correspondente àquele verbo e que muitas vezes muda o significado. Por exemplo, se eu vou usar o verbo assistir, eu sei que o verbo assistir é um verbo transitivo indireto, no sentido de ver, no sentido de presenciar. Então, quando eu vou construir uma frase, ou eu vou fazer análise dessa oração no concurso público, eu preciso assinalar a alternativa correta, eu preciso saber que este verbo assistir, quando é aplicado no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, o que ele exige? Ele exige um objeto indireto. Então, eu não posso falar assistir o jogo. Eu preciso falar assistir ao jogo. Então, é exatamente isso que vai cair nos concursos públicos. Então, nós selecionamos para vocês os verbos que mais caem nos concursos públicos referentes à regência verbal, tá certo? Então, vamos ver o nosso primeiro verbo, então, aqui. Só uma dica para vocês, quando eu trabalhar com a regência verbal, eu preciso lembrar das questões da análise sintática, a questão da análise sintática, questão do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto, verbo bitransitivo, para poder entender a regência verbal. O primeiro verbo que nós temos aqui é o verbo agradecer. Vamos ver então a aplicabilidade do verbo agradecer. O verbo agradecer será verbo transitivo indireto quando ele tiver o significado de demonstrar gratidão a alguém por alguma coisa. Então, demonstrar gratidão a alguém por alguma coisa, eu vou construir a seguinte frase: agradeço-lhe o convite. Observe o seguinte, você não vai falar agradeço-lhe ao convite. Tá? O erro da regência verbal está aí. Quem agradece a alguém, e veja que a coisa que você agradece, que no caso foi o convite, vai exercer a função de quê? De objeto direto. Professor, e o lhe? O lhe é objeto indireto. Por isso que o verbo agradecer no sentido de demonstrar gratidão é um verbo transitivo direto e indireto. Então diga sempre agradeço-lhe o convite. Quando ele for um verbo transitivo direto, ele muda o significado. Olha, foi aquilo que eu falei. Se eu coloco a preposição, ele tem um significado. Se eu tiro a preposição, ele tem outro significado. Eu aprendi nas minhas aulas de língua portuguesa, na área sintática, que verbo transitivo direto exige o quê? Objeto direto. Vamos lá. Quando eu tenho o verbo agradecer, verbo transitivo indireto, ele no sentido de mostrar gratidão por alguma coisa, olha, mudou, hein? Veja que no primeiro exemplo, nós colocamos demonstrar gratidão a alguém, ele é verbo transitivo indireto, eu usei o lhe lá. Quando eu coloco o verbo transitivo direto, vai mostrar gratidão por alguma coisa, a acepção é a mesma. Agradeço o favor concedido. Você não vai dizer agradeço ao favor concedido. Quando você for usar o verbo agradecer como verbo transitivo indireto, você vai manifestar gratidão a alguém. Veja que aqui, como verbo transitivo indireto, ele muda a acepção, ou seja, ele muda a regência. Vamos para o nosso exemplo. Escrevo para agradecer ao amigo. Eu não vou escrever escrevo para agradecer o amigo. Eu escrevo para agradecer ao amigo. Nesse caso, agradecer na acepção de manifestar gratidão a alguém é um verbo transitivo indireto e ao amigo é o objeto indireto. Vamos para o próximo verbo, aspirar.
Cuidado com esse verbo aspirar, porque ele tem vários significados, colocando ou não a preposição. Vamos para o primeiro significado do verbo aspirar, no sentido de verbo transitivo direto. Observe o seguinte, verbo transitivo direto. Eu não vou usar o quê? Eu não vou usar preposição. Quando eu usar o verbo aspirar como verbo transitivo direto, ele terá o sentido de respirar o ar, respirar, solver, inalar. Então, quando você for usar o verbo aspirar, coloque lá, aspiro o ar. Olha, aspirar aqui é verbo transitivo direto. O ar é objeto direto. Você não vai dizer aspiro ao ar, nem dá quase para pronunciar. Você vai dizer aspiro o ar puro da floresta. Quando você for usar o verbo aspirar como verbo transitivo indireto, o significado muda. É no sentido que? De almejar, de pretender. Vamos ver lá, verbo transitivo indireto. Almejar, ter por objetivo. Ele aspira a um cargo público. Olha, se você disser ele aspira um cargo público, você na verdade está respirando o cargo. Você não quer respirar o cargo, você quer almejar o cargo. Então, nesse sentido, o que você vai fazer? Ele vai usar como verbo transitivo e indireto. Ele aspira a que ele aspira? A um cargo público, objeto indireto. Então, você vai usar ele aspira, ele deseja. Esse verbo aspirar, não aceita lhe como complemento. Eu não vou dizer eu aspiro-lhe, eu vou dizer eu vou usar ele, vou usar ela quando eu for substituir. Ó. Ele aspira o ar puro da montanha, no sentido de sorver, no sentido de absorver, de respirar. Ele aspira a ele. Eu não vou dizer ele lhe aspira. Ele aspira a ele. E não ele aspira a lhe. Tá? Esse verbo aspirar não aceita o lhe. Então veja a acepção do verbo aspirar nesses dois sentidos, que é como verbo transitivo direto, eu estou respirando, eu estou sorvendo, e como verbo transitivo indireto, eu estou almejando alguma coisa. Pois bem, o verbo assistir também tem três acepções extremamente importantes. O verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, como eu havia dito no começo, é um verbo transitivo indireto, então ele vai exigir preposição. Eu vou dizer, ele assiste ao filme. Ele assiste ao filme. Com esse significado também o verbo assistir não aceita o lhe. Eu não posso dizer eu lhe assisto. Eu vou dizer eu assisto a ele. Ele assiste ao espetáculo. Ele assiste a ele. E não ele assiste-lhe. Esse verbo assistir, como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ele pode ser também usado em duas acepções. Todas as vezes que ele for prestar, no sentido de prestar auxílio, de prestar socorro, ele pode ser usado tanto como verbo transitivo direto, como verbo transitivo indireto. Ou seja, eu posso usá-lo com ou sem preposição. Vamos aqui ao nosso exemplo. A enfermeira assiste o enfermo. Poderia dizer, a enfermeira assiste ao enfermo. Então, ambas as formas estão corretas. E tem um sentido também que pouca gente conhece e que muitas vezes cai no concurso público, o candidato fica um pouco desesperado, porque ele nunca viu o significado do verbo assistir no sentido de morar, de residir. Ele é um verbo intransitivo. Olha lá, ele assiste em São Paulo. Tá certo? Ele assiste em São Paulo. Assistir aqui é sinônimo de residir, é sinônimo de morar. Então, esse verbo assistir está sendo empregado, ele é empregado como verbo intransitivo. Em São Paulo é adjunto adverbial de lugar. Tá certo? Ele assiste, então, assisto no bairro da Lapa. Então, veja o seguinte, eu resido. Ele é verbo transitivo indireto. Então, veja que ele tem essas acepções na estrutura da frase. O verbo chamar,
como verbo transitivo direto, no sentido de convocar, ele vai então ser usado sem preposição. Olha lá o nosso exemplo. O professor chamou os alunos para a aula. Cuidado que às vezes cai no concurso público a seguinte oração: o professor chamou aos alunos para a aula. Esta você não pode assinalar, porque você sabe que chamar no sentido de convocar é um verbo transitivo direto. Eu não uso preposição, então eu digo: o professor chamou os alunos para a aula. Ele também pode ser o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto quando ele for chamado de, quando ele tiver a acepção jurídica, a acepção de denominar, de chamar, denominar. O diretor chamou os funcionários de incompetentes. Ou você pode dizer: o diretor chamou aos funcionários de incompetente. Tá certo? Cuidado com o significado do verbo. Você, aqui no primeiro exemplo, você não pode colocar o professor chamou aos alunos, porque o verbo chamar é substituído por convocar. Ele tem essa acepção de convocar, ele tem o significado de convocar. Quando ele é de denominar, de classificar, aí muda. Eu uso com o verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto, ou seja, eu tenho essas duas opções. O diretor chamou os funcionários de incompetentes ou o diretor chamou aos funcionários de incompetentes. Pois bem, continuando, o verbo custar. Cuidado com o verbo custar, porque quando a gente usa na língua portuguesa o verbo custar, o significado dele mais comum é no sentido de preço, de dar preço, de apressar. Então, eu digo assim: esta cadeira custou tantos reais, né? Esta cadeira custou tantos reais. Então, veja que no sentido de verbo transitivo indireto, ele muda a acepção, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser sinônimo de ser difícil, tá certo? De ser difícil. Então, eu vou usá-lo sempre desta forma, lá: custou-me compreender a explicação do professor. Custou-me compreender a explicação do professor. Foi difícil, foi custoso. Então, você vai usar exatamente essa estrutura de frase. Custou-me compreender a explicação do professor. Se for verbo transitivo direto e indireto, você vai, no sentido de causar trabalho, acarretar consequências, você vai usá-lo da seguinte forma: a imprudência custou-lhe a vida. A imprudência custou-lhe a vida. Ali, objeto indireto, a vida, objeto direto, nesse sentido de causar trabalho, de acarretar. No caso de esquecer e lembrar, os dois verbos esquecer e lembrar serão aplicados na estrutura da frase com a mesma regência verbal. Vamos ver aqui. No caso da forma pronominal, olha lá: lembrei-me agora daquele compromisso. Você não vai dizer, você vai dizer: lembrei-me agora daquele compromisso. Ele é pronominal, exige aqui o me. Ou lembrou-me agora aquele compromisso. Esqueci-me agora daquele compromisso. Ou esqueceu-me agora aquele compromisso. Apareceu o verbo esquecer, apareceu o verbo lembrar, eu tenho que saber que ele é pronominal. Tem que usar o me, eu tenho que usar o me, eu tenho que usar o me. Como verbo transitivo direto, ele muda. Olha lá, Antônio esqueceu a prova. Tá? Antônio esqueceu o quê? A prova. Esquecer, verbo transitivo direto, a prova, objeto direto. A mesma coisa com lembrou. Antônio lembrou a prova. É uma forma não pronominal. Tá? É uma forma, quer dizer, você veja que nos exemplos anteriores eu usei o me. Como verbo transitivo direto, eu não uso o me, tanto para o lembrar quanto para o esquecer. Tá? Quando significa cair no esquecimento ou vir à lembrança e ocorrer, os verbos esquecer e lembrar têm como sujeito as coisas lembradas ou esquecidas. Olha esse exemplo aqui.
Esqueceram-me as regras gramaticais, lembraram-me os dias vividos. Então, esse é o emprego do verbo esquecer e do verbo lembrar. Cuidado com o verbo implicar. Às vezes nós temos aquela tendência de usar o verbo implicar com a preposição com, né? Então, implicar aqui, no sentido de verbo transitivo direto, ele, no sentido de acarretar, de provocar, ele é um verbo transitivo indireto. Então, quando você disser usar na estrutura da frase o verbo implicar, você vai escrever os resultados da prova implicam, quer dizer, acarretam, provocam a aprovação no concurso público. Os resultados da prova implicam a aprovação no concurso público. Implicar, verbo transitivo direto, aprovação, objeto direto, núcleo do objeto direto, aprovação no concurso público. Então, veja que você tem o emprego do verbo implicar como verbo transitivo direto. Quando você usa o verbo transitivo indireto no sentido de ter implicância, de envolver-se, você vai colocar o seguinte: aquele rapaz implicou-se em crimes. Então, ele envolveu-se em crimes. Note que aquele implicar passa a ser o quê? Também eu vou usar no sentido de implicância, no sentido de envolver-se. Aquele rapaz implicou-se em crimes. O verbo morar e residir. Olha, morar e residir, muito cuidado aí, tá certo? Porque o morar e o residir são verbos intransitivos e eles são regidos pela preposição em, tá certo? Então, quando você usá-los, você vai usar com a preposição em. Então, residir na, morar na, resido em Santana, moro em Brasília, tá certo? Eu vou usar, então, o verbo residir, o verbo morar, sempre com a preposição em, sempre com a preposição em. Namorar, cuidado, a tendência aqui também é usar o verbo namorar com a preposição com. Fulano namora com ciclano. Cuidado que a ideia de namorar com eu namoro fulano, mas o fulano não namora comigo. O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Olha como é que eu vou construir aqui. Joaquim namora Maria há 2 meses. Eu não vou colocar Joaquim namora com. Joaquim namora Maria há 2 meses. Tá certo? Tem que tomar cuidado com essa questão de a colocação da preposição. Se aquele verbo não exigir preposição, eu não coloco. São esses verbos, como eu falei para vocês, que caem com frequência no concurso público. Eu preciso saber se ele está sendo usado ou não, se ele é regido ou não com aquela preposição. Aí nós temos o verbo obedecer e desobedecer. Tanto o verbo obedecer quanto desobedecer são verbos transitivos indiretos. Então, eles exigem o quê? Exigem a preposição. No caso aqui vai ser a preposição a, porque quem obedece, obedece a alguém, quem desobedece, desobedece a alguém. Então, verbo transitivo indireto. O motorista obedece ao semáforo, objeto indireto. Não devemos obedecer à ditadura, acento indicativo de crase ali. Por quê? Porque eu tenho o verbo obedecer, mais a preposição a, porque eu sei que o verbo obedecer é regido pela preposição a, e a palavra ditadura é uma palavra feminina que exige, então, o artigo feminino a. Então, eu tenho a junção aí desse a preposição, mais esse artigo feminino a. Então, eu vou dizer, não devemos obedecer à ditadura. Aquele rapaz não obedece às leis. Mesma coisa ali. Observe também que o verbo obedecer e o verbo desobedecer não aceitam o lhe como complemento. Então, quando eu digo assim, como complemento verbal, devemos obedecer às leis. Eu vou dizer, devemos obedecer a elas. Então, é errado dizer, devemos obedecer-lhes. Tenho que dizer, devemos obedecer a elas, devemos obedecer aos nossos pais, devemos obedecer-lhes. Tá certo? Então, observe nesse sentido aqui, todas as vezes que eu for usar a questão do lhe, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, então, verificar a aceitação desse verbo, se ele aceita o lhe ou se ele não aceita o lhe.
Então, eu vou usar sempre. Então, esses verbos não aceitam lhe quando o complemento verbal é coisa. Devemos obedecer às leis. Então, eu coloco lá, devemos obedecer a elas. Por quê? Porque a regra diz que quando o lhe é coisa, e lei aqui é coisa, eu vou colocar obedecer a elas. Se o que eu for obedecer não for coisa, no caso de pais, lá, devemos obedecer aos nossos pais, eu vou escrever devemos obedecer-lhes. Então, eu só vou colocar devemos obedecer a ele quando o objeto indireto for coisa, tá certo? O verbo namorar, seguindo aqui, pagar e perdoar. Cuidado que pagar e perdoar é verbo transitivo direto e indireto. Observe o nosso exemplo aqui. Paguei a conta ao garçom. Olha o seguinte, olha a estrutura do verbo pagar. Aquilo que eu pago, no caso é a conta, eu preciso sempre usar como objeto direto. A quem eu pago, eu preciso usar como objeto indireto. Então, a estrutura do verbo pagar, do verbo perdoar, é essa. Aquilo que eu pago, a quem eu pago, o que eu pago, o que eu perdoo, eu coloco sempre como objeto direto. A quem eu pago ou a quem eu perdoo, eu coloco sempre como objeto indireto. Eu posso mudar a estrutura, a ordem da frase, mas eu não posso mudar essa questão de colocar sempre o que eu pago como objeto direto e a quem eu pago como objeto indireto. Observe o seguinte, eu falei, eu posso colocar aqui, paguei a conta, objeto direto. Então, o verbo pagar é um verbo transitivo, direto e indireto. Paguei o quê? A conta. A quem? Ao garçom, verbo, objeto indireto. Posso mudar a frase? Posso, mas a estrutura permanece a mesma. Olha, paguei ao garçom a conta. Eu não posso nunca falar paguei a conta, o garçom. Fica até estranho, não dá nem para ouvir direito a estrutura. Fica feio a estrutura da frase. Eu paguei a conta ao garçom, ou paguei ao garçom a conta. Perdoar, mesma coisa. Aquilo que eu perdoo, que é ofensa, vai ser sempre objeto direto. A quem eu perdoo será sempre objeto indireto. Então, perdoei a ofensa ao agressor. Posso inverter? Posso, mas mantenho a mesma estrutura do objeto direto, objeto indireto. Perdoei ao agressor a ofensa. Então, esses verbos são os bitransitivos, verbo transitivo direto e indireto, porque pedem sempre objeto direto a coisa, conforme eu falei, que se paga ou se perdoa, e objeto indireto da pessoa a quem se paga ou se perdoa. Paguei o salário, é a coisa, ao trabalhador, pessoa. Jesus perdoa o pecado do pecador ou perdoa o pecado ao pecador. Então veja que a estrutura da frase é exatamente essas aqui. Verbo preferir, cuidado com o verbo preferir. Todas as vezes que eu trabalho com o verbo preferir, eu tenho que entender a estrutura. Estrutura que é, quem prefere, prefere uma coisa a outra, não prefere mais, não prefere do que, prefiro mais isso do que aquilo, não, está totalmente errado essa estrutura. Eu prefiro uma coisa a outra, prefiro língua portuguesa a matemática, não é prefiro língua portuguesa do que matemática, eu prefiro mais língua portuguesa do que matemática, totalmente errado. Vamos ver aqui o nosso exemplo, verbo transitivo direto e indireto. Prefiro estudar a passear. Quem quer passar em concurso público tem que realmente preferir estudar a passear. Então, veja que você não pode preferir uma coisa a outra. Eu sempre preferir uma coisa do que a outra. Você sempre vai pedir, prefiro uma coisa a outra. Então, prefiro estudar a passear. Não escreva prefiro muito mais, conforme eu falei anteriormente. Olha lá, Lucas prefere matemática à química, tá certo? Querer. O verbo querer também tem a aplicação dele como verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Vamos lá. Querer, verbo transitivo direto, no sentido de desejar, no sentido de cobiçar. Joaquim quer uma barra de chocolate. Joaquim quer, verbo transitivo direto. Quer, verbo transitivo direto. O quê? Uma barra de chocolate, objeto direto. Então, no sentido de desejar, cobiçar. Verbo transitivo indireto, no sentido de amar.
quero muito aos meus pais. Olha lá. Eu quero, verbo transitivo indireto. Aos meus pais, objeto indireto. Pois bem, verbo visar. Cuidado que aqui tem uma pegadinha no concurso público, quando for trabalhar com o verbo visar, porque ele tem uma acepção cuja tendência é aplicar o verbo visar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, mais atual, não adequada do ponto de vista gramatical. Explico isso melhor agora aqui, olha. Como ele é verbo transitivo direto, quando eu uso o verbo transitivo direto, eu posso usar o verbo transitivo direto no sentido de mirar, assinar, rubricar, tá certo? Olha lá, o gerente do banco visou o cheque. Então, no sentido de assinar, de rubricar, ele é um verbo transitivo direto. Visou o verbo transitivo direto, o cheque, objeto direto. Agora, no sentido de mirar, o caçador visou o alvo e errou. O sentido de visar aqui é o sentido de mirar. Eles são verbos transitivos direto, o verbo transitivo direto, visar aqui. Verbo transitivo indireto, e aqui é que é o grande problema. Olha, quando eu estou usando o verbo transitivo, o verbo visar como verbo transitivo indireto, no sentido de almejar, no sentido de desejar, eu estou empregando esse verbo como verbo transitivo direto. Então ele exige o quê? Ele exige uma preposição. Olha lá o nosso exemplo. O político visa ao cargo público. Ele não diz o político visa o cargo público, porque no sentido da gramática explica que quando eu usar o verbo visar, no sentido de almejar, no sentido de desejar, eu uso o verbo visar como um verbo transitivo indireto. Então eu tenho que dizer o político visa ao cargo público, tá certo? O que tem acontecido? Alguns gramáticos, você vai precisar dar uma olhadinha nas relações dos verbos que vão cair para saber se a tendência do concurso público é usar o emprego desse verbo visar como verbo transitivo direto ou como verbo transitivo indireto. Via de regra, quando ele cai no concurso público, ele cai sempre no sentido de verbo transitivo indireto. Então é muito comum que a frase que diga, por exemplo, o político visa o cargo, esteja errado do ponto de vista gramatical. O correto é, o político visa ao cargo público. Às vezes, nós temos a omissão desse. Qual é a outra possibilidade de omitir, então, essa preposição? Quando o verbo que vai seguir ali, o visar, for um verbo no infinitivo. Olha lá, José visa obter sucesso naquele concurso público. Eu não coloquei José visa a obter sucesso naquele concurso público. Só para não ter dúvida, você tem que ver qual é a tendência do concurso para saber se ele vai considerar almejar, desejar como verbo transitivo indireto. Aí você tem que obrigatoriamente colocar a preposição visa ao cargo público. Pela experiência que eu tenho de concursos públicos, todas as vezes que eles pedem o verbo visar, eles atribuem o verbo avisar no sentido de almejar, desejar, como verbo transitivo indireto. Então vai exigir aí a preposição, tá certo? E terminamos então a nossa aula de regência verbal e eu espero encontrá-los na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.